Olá, cientista político das redes sociais! Hoje eu tô aqui pra gente ter uma conversa sobre falácias do período eleitoral. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Bel Oliveira. Nesse canal a gente fala geralmente sobre viagem, dia a dia na Europa, sobre como é viver e estudar por aqui. Então, se você se interessa por algum desses temas, já se inscreve no canal, ativa as notificações, que é esse sininho que fica aí embaixo em algum dos lados. Deixa seu like, seu joinha pra gente saber que você gostou do tema. Comenta quais falácias você tem ouvido por aí nesse período eleitoral e compartilhe nas redes sociais com seus amigos. Esse canal, como eu acabei de falar, fala quase sempre de temas muito leves. Porém, a gente tá vivendo um momento de exceção. Eu não podia deixar de falar sobre essas coisas que atingem diretamente o país onde eu nasci, cresci, onde tem toda a minha família e todo mundo que eu conheço praticamente. No Brasil, o segundo turno acabou de começar para a corrida presidencial e esse é um momento em que tá todo mundo expondo todas as opiniões possíveis. Todo mundo falando o que é melhor para você, o que é melhor para o país, o que é melhor para todo mundo ficar seguro, são e salvo. São os candidatos, são os especialistas em política, são os seus amigos, é a sua família, é todo mundo ao seu redor. Todo mundo apresentando pontos, promessas e argumentos. Para quem não sabe por que eu tô opinando, já que eu não moro no Brasil, não custa nada lembrar, mas quando você sai do Brasil, você não deixa de ser brasileiro, o que significa que você pode votar vivendo legalmente aqui. Quem tem todos os documentos, tudo bonitinho, tudo certinho, pode votar para presidente. Uma vez que tem eleição no Brasil, é a mesma coisa aqui fora, você vai no consulado e vota do mesmo jeito. O voto de quem tá aqui é tão válido quanto o voto de quem tá no Brasil. Eu moro a maior parte do meu tempo na Itália e lá eu estudo ciência e tecnologia da comunicação, que é uma área que engloba vários tipos de assuntos diferentes, por exemplo, antropologia, sociologia, que é o estudo das sociedades, né? Também algumas coisas relacionadas com ciências políticas. As coisas que eu discuto aqui nesse canal, tanto nos vídeos de viagem, quanto nos vídeos mais sérios como esse, ou eu aprendi na faculdade, ou eu aprendi por mim mesma, vendo livros, artigos científicos, procurando fontes de historiadores. Não é que eu seja uma expert em política, claro. Tô falando das coisas que eu estudei, mas é muito mais porque eu gosto de política, não aquela política do partido, né, de ou partido A ou partido B, porque a gente viver é um ato político já. Mas afinal de contas, o que é que são falácias, né? Essa palavrinha que todo mundo fala vez ou outra por aí. Falácias são aquelas ideias que não têm nenhum fundamento, são ideias enganosas, mas quando você olha assim de leve, sem prestar muita atenção, parece que elas fazem sentido. Vou te dar um exemplo para as coisas ficarem mais simples. Você liga a televisão no domingo, vai estar passando um programa de, sei lá, ciências. Aí vai um cara lá que domina muito de um assunto e aí alguém do seu lado fala: nossa, esse cara é tão inteligente, ele deve ser uma boa pessoa. Não existe lógica nesse raciocínio, né? O fato de alguém ser inteligente não torna essa pessoa automaticamente uma boa pessoa. Então, isso é uma falácia. Se a gente vivesse no mundo ideal, que não é o caso, seria fácil olhar para as falácias que estão ao nosso redor e substituí-las por fatos reais, né? Por coisas que você pode comprovar por A mais B que realmente existem. Mas como a gente tá falando hoje especificamente sobre política, na política as coisas são mais subjetivas. É menos provas reais e mais aquilo que você imagina que seja o ideal. E aí essas afirmações são passadas pra frente pela maneira como eu vejo o mundo. É tipo falar de beleza. Vai ter um ator, por exemplo, de cinema que eu vou achar lindo, eu vou chegar pra você e falar: nossa, você viu aquele ator, que coisa mais linda que ele é? E aí você pode me falar: nossa, ele é tão feio. A beleza é subjetiva. A princípio, quando a gente pensa sobre as preferências e aplica assim na vida real, né, nesse exemplo que eu tô dando de beleza, tá tudo bem. Mas quando chega no campo político, um político, ele tem toda uma equipe por trás dele e ele geralmente é instruído a falar com o público-alvo. É aquele público que ele acha que tá mais próximo das ideias dele e ele costuma, vou botar até entre aspas, costuma ser honesto e sincero com os seus eleitores. Claro, né, que tem alguém por trás falando: olha, só fala isso, só fala aquilo. Ninguém fala tudo, né? E aí nesse grupo ele tem coragem e confiança pra falar tudo que ele acha que deve ser sem usar a lógica, né? Porque afinal de contas ele tá no meio de apoiadores. É assim desde sempre. Isso não começou nas eleições de 2018. Só que com a popularização da internet, com rede social, com o WhatsApp, as coisas fugiram absolutamente do controle. E aí você pensa que, por exemplo, quando chega uma notícia no seu grupo lá da família, que foi enviada ou por um familiar seu, ou por um amigo, ou por alguém que é muito conhecido, muito próximo, a chance da gente desconfiar que aquilo ali é uma falácia ou uma notícia falsa é muito pequena, porque a gente confia em quem mandou pra gente. Tem pessoas que checam, claro, mas tem pessoas que simplesmente leem e reenviam, e aquela outra pessoa vai reenviar e assim a notícia vai circular, né? A falácia política é um vício que foi colocado na gente pelos próprios políticos. E aí, como um vício, ele é alimentado. Se um político, por exemplo, não acreditar nas coisas que eu acredito, não vai ter identificação e eu não vou votar nele, né? Porque tem outros candidatos. É assim que funciona essa parte do jogo. Ao contrário das falácias que a gente solta aí no dia a dia, como por exemplo dizer: o mar tá frio porque ele é azul e eu entrei lá pra conferir, que é uma afirmação que não faz sentido nenhum. A cor do mar não tem nada a ver com a temperatura.
lembra, as falácias desse período eleitoral são diferentes. Elas são programadas para manipular quem tá assistindo aquele discurso, quem tá ali na frente, mesmo as pessoas que estão por fora ainda não decidiram quem vão votar. É conveniente para quem cria e também é conveniente para quem repassa, porque precisa parecer que é verdade. Vamos parar de teoria, agora a gente vai para os exemplos práticos, porque é para isso que a gente tá aqui. A primeira falácia que a gente vai falar é aquela que apela para as emoções e para o sentimento de um público-alvo. Esse apelo às emoções é muito eficiente porque, na maioria das vezes, a não ser que você seja um sociopata, né, uma pessoa que não tem sentimento nenhum, suas emoções costumam ignorar qualquer coisa que sirva para construir um bom argumento, como, por exemplo, coerência, fatos reais, livros, artigos científicos, jornais. É tipo quando você tá apaixonado por alguém, você sabe que o crush nunca vai te dar moral, mas você fica ali do lado insistindo, sabe? Porque você tá apaixonado. E aí, essa falácia é feita exatamente para te pegar no seu ponto fraco, que são os seus sentimentos, é o seu coraçãozinho bondoso. As bases dessa falácia são a culpa, o medo, o orgulho, a necessidade de confirmação e de bajulação também. Vou dar um exemplo clássico para vocês, que é uma conversa entre duas pessoas que estão falando sobre alimentos industrializados e ultraprocessados nos dias de hoje. Ô Cristina, olha aqui essa notícia que eu acabei de ler no jornal, menina. Tá falando aqui que o IBGE fez uma pesquisa, fala que o hábito da gente de comer alimentos ultraprocessados passou de 20,3% para 32,1% em 10 anos. É aquele salgadinho, sabe, refrigerante, essas coisas que a gente gosta de comer, essas besteirinhas que a gente come por aí. Estão falando que é pra gente diminuir um pouquinho o consumo, porque tem muita gordura, muito sal, muito açúcar. E aí diz que pode dar doença crônica, fazer mal pra saúde lá no futuro. Eu acho uma boa ideia, porque assim, eu até gosto de comer essas coisas de vez em quando, mas eu sou aquela adepta do arroz e feijão mesmo, é mais gostoso, né? Nossa, mas você ficou louca, Helena. Você quer que depois de um dia inteiro de trabalho, ao invés de eu passar lá no fast food, comprar meu hambúrguer gostosinho lá com meu refrigerante, minha batata frita, você quer que eu vá pra casa cozinhar e depois pensar em lavar louça? Qual o problema de eu querer uma coisa mais prática? Você vai me dizer que agora tem que comer salada. Eu mereço passar lá no fast food, comprar meu hambúrguer e comer em paz. Ninguém vai me dizer o contrário, me poupe. Você vai deixar o governo e essas instituições que você nem sabe quem são dizer o que você vai comer na sua casa? Eu, hein, na minha vida mando eu. O que você acha, hein? Aqui nesse exemplo, a Helena deu todos os dados que ela tinha, né, com estatísticas, com tudo que ela leu no jornal, e falou quais eram os riscos pro futuro, pra saúde, se você continuar consumindo esse tipo de alimento. A Cristina aproveitou esse dado e conectou as coisas, sabendo que as pessoas ao redor dela vão se identificar, vão se satisfazer e vão sentir medo de um dia serem proibidas de fazer aquela coisa que elas tanto gostam, como comer um hambúrguer no fast food. Existem assuntos que lidam exclusivamente com os sentimentos e com as emoções das pessoas. Não tem como evitar, e tem muita gente que realmente quer apelar pro sentimentalismo e, por que não dizer, pro sensacionalismo. O problema é quando você entra num assunto já pensando em apelar para as emoções, independente do curso da conversa. A falácia de número 2 tem um nome estranho, mas ela é muito fácil de entender porque ela é muito usada por aí. É a falácia de non sequitur. Significa que não se segue, que não faz sentido. Essa falácia parte do ponto que o início da conversa até que faz algum sentido, mas quando chega na conclusão já foi tudo distorcido. Em termos políticos, essa falácia é muito usada para dar credibilidade para um lado e descredibilizar o outro. Não liguem muito pro nome das falácias, porque às vezes são termos um pouco complicados, vale a pena você prestar atenção só no conceito da coisa. Uma falácia relacionada com a falácia do non sequitur é a falácia do meio termo. Aqui, dois assuntos são associados só porque tem um ponto em comum. Vamos a um exemplo? Vamos. Tem pessoas que gostam de falar: hoje em dia os pais educam as crianças de maneira diferente do que era no meu tempo. Ninguém bate mais nos filhos. E é por isso que tem tantos filhos que batem nos pais. A lógica que foi usada aqui é de que os filhos que batem nos pais fazem isso porque não apanharam dos pais quando eram crianças. O início da frase é verdadeiro, mas a conclusão dela é falaciosa. Tem que existir uma outra explicação para esse fenômeno que não seja a lógica de que o castigo na infância é o que faz uma pessoa bater ou não nos pais no futuro. O que acontece quando essa falácia é usada é que a primeira parte da afirmação nem precisa estar correta. As pessoas só precisam aceitar que não existe uma controvérsia, tipo, sei lá, os filhos batem nos pais porque uns são verdes e outros são amarelos. E aí quem tá falando pode concluir o raciocínio e dizer que sim, os filhos que não apanharam são aqueles que batem nos pais, única e exclusivamente esse grupo. A falácia do meio termo, quando é usada na política, ela geralmente apela para afirmações que são falsas. Uma meia-verdade é uma mentira. Eles usam estereótipos, eles apelam para o senso comum, apelam também para as suas emoções. Agora a gente vai dar o exemplo de dois candidatos que estão na disputa eleitoral, o candidato A e o candidato B, e de como eles falariam num possível debate a respeito de que todos no país se sintam bem-vindos. E é por isso que a gente precisa continuar lutando para garantir que todo mundo será bem-vindo por aqui. Nós não podemos tolerar exclusão, discriminação ou qualquer outra coisa nesse sentido, porque nós seremos reféns das
nossas más escolhas lá no futuro. Ó, da nossa parte eu vou dizer que não. A gente tá indo muito bem do jeito que a gente tá, e as pessoas que não apoiam a gente é só um grupo muito específico. Essa galera dos direitos humanos, que gosta de falar de direitos humanos, não sei o que, blá blá blá. Tem esse grupo de nordestino também que não vota na gente, mas é porque lá no Nordeste eles já fazem filho pensando em quantas cabeças de criança eles podem trocar por botijão de gás. Eles não querem trabalhar, quer viver o tempo todo dessa esmola que o governo dá, nem vale a pena conversar com essas pessoas. E tem os gays, né? Mas gay não conta muito, assim, tipo, quem é que gosta de gay? A gente só tolera, né? Tem também um grupinho de ativista negro e feminista, mas eles só se preocupam com o que tá acontecendo na internet, naquele mundinho lá fechado deles, nas redes sociais que eles gostam, que é pra isso que eles estão aqui o tempo inteiro. Eles não ligam pra nada nem pra ninguém. Também eles não vão ser nem afetados pelo meu governo, entendeu? Esses grupos não me apoiam, mas quem é que precisa desse povo? Os dois candidatos partem do mesmo argumento. Enquanto o candidato A fala que a gente precisa defender o que é plural, o que é diferente, o que não é só o que a gente é, o candidato B deixa bem claro que ele não precisa de determinados grupos de pessoa para apoiá-lo. Como argumento para sustentar essas afirmações, a primeira coisa que ele disse é que todo mundo que vota no outro partido não vota nele porque ganha algum benefício daquele partido, o que provavelmente não é verdade. Todos os outros grupos que ele citou e não votam nele, não votam porque tem uma visão limitada, o que também não é verdade. E que os ativistas negros e as feministas não votam nele porque estão interessados só em ficar na internet, e de que as políticas de um possível governo desse partido e dessa pessoa não influenciariam na vida desses grupos que ele está citando, o que também não é verdade, e a conclusão é uma falácia. Esse argumento tem um propósito muito claro. Ele serve para afirmar para o candidato B e para os seus eleitores quem é que faz parte daquele grupo. A conclusão é uma falácia, mas o discurso é muito claro para mostrar o que é que ele quer e quem ele quer ao lado dele. E a última falácia que a gente vai falar é aquela do apelo à natureza. Nessa falácia, a gente afirma que tudo que é natural é bom e tudo aquilo que é antinatural é ruim. Quem usa essa falácia tende a acreditar que quando, por exemplo, ela tem um sentimento ruim a respeito de alguma coisa, aquilo ali não é natural. Essas pessoas podem confundir aquilo que elas acham que deveria ser determinado assunto com aquilo que realmente é determinado assunto. Um exemplo que a gente pode usar aqui é o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Muitas pessoas, muitas mesmo, principalmente as pessoas religiosas, dizem que casamento é a união entre homem e mulher. Isso é uma falácia porque o casamento, na verdade, é um contrato legal estabelecido de maneira voluntária pelas pessoas e pelas instituições que executam o casamento e que sustentam que aquele casamento é válido. Você querendo ou não querendo, o casamento que tem valor perante a lei é o casamento civil, não é o casamento religioso. Tanto é que casar no religioso é uma escolha e não uma obrigação se você quer estar casado com alguém. O que as pessoas que falam que o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo não é natural, o que elas querem dizer é que, na opinião delas, o casamento deve ser entre homem e mulher, de acordo com a visão de mundo que elas têm. No outro exemplo, a gente vai ver dois candidatos debatendo a respeito do porte de armas para todo mundo. Então, liberar arma para o cidadão brasileiro nesse momento é a última coisa que a gente deveria pensar, porque isso não vai eliminar o problema da criminalidade e vai ser ruim para todo mundo. A primeira coisa é que essa não é a raiz do problema. Isso são só os frutos do problema. Depois, nem todo mundo vai poder comprar arma, afinal de contas, a arma é caro. Não pode comprar na ilegalidade. E por fim, eu posso dizer que as minorias que já são tão expostas todos os dias à violência vão ser ainda mais expostas. Seriam incontáveis vidas perdidas nesse processo. Então é muito mais útil que a gente invista na educação, especialmente nas aulas de história, para todo mundo. Nossa, mas você ainda não entendeu mesmo, né? As pessoas não escutam ninguém até que elas sejam ameaçadas. Bandido bom é bandido morto. E nesse momento a gente é refém dessas pessoas. Isso só vai mudar quando a gente tiver a liberação das armas no Brasil. Você acha que as pessoas antigamente resolviam os problemas era na conversinha, na diplomacia? Não. Se você achar que falar de problema resolve, você tá negando a sua natureza e a natureza das pessoas que vão atirar em você quando tiverem chance. É matar ou morrer. Enquanto o candidato A defende que a gente precisa analisar o problema mais a fundo, como um todo, o contexto, que pode ser cansativo para quem quer soluções rápidas e milagrosas, o candidato B apela para as emoções das pessoas. Ele fala das coisas relacionadas à segurança. Ele fala que a decisão de possuir meios para se defender, no caso uma arma, é uma coisa da natureza humana e que, portanto, é uma coisa boa. A frase inteira é uma falácia e a conclusão ainda mais. Essas eram as falácias que eu queria mostrar nesse vídeo hoje. É claro que existem muitos outros argumentos nesse período eleitoral que são tão ruins, sem credibilidade, sem consistência quanto esses que eu acabei de falar. Então cabe a você prestar atenção em todos os discursos. Pensa profundamente a respeito de todas as propostas, de tudo que os dois candidatos que estão aí estão falando. Observe qual deles utiliza de falácias com mais frequência para espalhar notícias falsas, para confundir as pessoas que estão ouvindo. Isso inclui prestar atenção nas conversas dos políticos, mas também nas conversas que acontecem ao seu redor. Eu sei que nós somos todos adultos, somos pessoas educadas, mas não custa nada lembrar. Não desrespeite o próximo. Você pode expor suas opiniões, você pode falar sobre todo e qualquer assunto sem ser necessário desrespeitar os outros. Não agrida ninguém fisicamente, né? Isso é óbvio, né? Também não se deixe agredir. Eu sei que as coisas estão bem perigosas no Brasil. Eu tenho ouvido relatos de pessoas que estão apavoradas
decoradas. Tente evitar conflitos diretos para que você não seja agredido, para que a sua vida não seja tirada, porque no final desse jogo, no final das contas, o que importa é a sua vida e eu não quero que nada de mal te aconteça, tá bom? Por último, mas não menos importante, se depois de tudo isso que a gente discutiu aqui, que já viu, que já falou, que você chegou e mostrou para aquela pessoa, para sua mãe, para sua avó, para sua tia, para o seu vizinho, e nada disso adiantar, dizer que aquela pessoa tá errada não adianta. Porque quando se trata de posições políticas, quanto mais você diz que a pessoa tá errada, mais ela se fecha, especialmente se tratando dessas eleições de 2018, onde as pessoas estão com os ânimos exaltados e é uma gritaria sem fim. Uma coisa que a gente tem que aceitar é que as coisas que eu e você talvez vejamos como crueldade, maldade, como incentivo à violência, ao ódio, as outras pessoas não vejam, por mais que você apresente fatos. Então, no dia 28, eu peço que você vá às urnas, que faça a sua parte, escolha um dos dois candidatos, não vote branco, não vote nulo, porque isso não ajuda ninguém, especialmente nesse momento da história, e vote por um país onde todo mundo tem espaço e que a democracia ainda exista. É isso que eu tinha para falar por hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, deixa seu like, seu joinha, comenta aí embaixo se você conhecia essas falácias que eu acabei de falar, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!